Olá, pessoal, bom dia! Tudo bem? Boa semana para todos nós, né? Mais uma semana começando e diferente das outras lives que nós fizemos à noite, dessa vez a gente fez de manhã, né? Para ver outros públicos, outras pessoas, então muito bom. Muito obrigada por ter você aqui. Vai já divulgando aí para todo mundo que nós teremos um convidado super especial hoje, que eu estou muito orgulhosa de ter aqui conosco para poder divulgar, né, informações, conhecimentos. Esse é o maior objetivo aqui da nossa live, né? É realmente divulgar informações importantes com evidências. Então, esse é o nosso objetivo. Vai mandando um aviãozinho aí para todo mundo, para a gente ter mais pessoas. Olá, Fábio, bom dia! Olá, bom dia, Bárbara, tudo bem? Tudo Muito obrigado bem? aí pelo convite, viu? Um prazer estar aqui com você. Eu que agradeço muito. Eu venho falando em todas as nossas lives aqui, que eu já fiz algumas, que o mais importante da gente estar aqui é realmente divulgar informações com evidências, informações reais, porque a gente escuta tanta coisa de autismo, né? A gente coloca, todo mundo se acha sabedor de tanta coisa, e é tão importante ter pessoas como você aqui que realmente são estudiosos e além disso, eu tenho a prática do dia a dia para poder a gente ajudar aí as famílias, os profissionais. Muito obrigada. Isso. Vamos lá. Eu queria começar, Fábio, pedindo para você se apresentar, né, para o nosso público. Eu sei que a maioria te conhece. Eu sou sua aluna, né? Fui de alguns cursos e estou sempre atualizando aí na Academia do Autismo, mas que você pudesse se apresentar para a gente falar um pouco hoje sobre manejo de comportamentos inadequados. Tá ótimo, Bárbara. Então, mais uma vez, agradeço o convite, parabéns aí pelo seu trabalho, espero contribuir um pouquinho hoje com você. Tá me ouvindo bem, né? Me vendo bem, tudo certinho, né? Sempre bom Tudo certinho. testar enquanto as pessoas estão entrando, né? Verdade. Boas-vindas para quem tá entrando aí agora, tanto seus seguidores quanto o pessoal que acompanhou lá na Academia do Autismo a nossa divulgação também e veio aqui prestigiar. Bom, meu nome é Fábio Coelho, eu sou psicólogo, sou especialista em neuropsicologia e em transtorno do espectro autista. E além de ser analista do comportamento, fiz a formação com a doutora Cintia Guilherme no ITCR e trabalho especificamente com autismo desde da minha graduação, por uma motivação muito especial, né? Eu já era analista do comportamento, ou seja, eu já seguia, né, os estudos nessa área durante a faculdade, na parte do estágio, naquela parte de aplicação, mas era com outro público, né? Eu estudava a parte da prevenção de acidentes aeronáuticos, né? E também a aplicação clínica com adultos, né? E aí o meu filho mais velho recebeu o diagnóstico de autismo, e aí eu migrei todos os estudos para a área, comecei a me divulgar nessa área, me aprofundar para ajudar ele, futuramente, né, o meu segundo filho também com diagnóstico, e hoje, né, eu dirijo duas instituições que trabalham com o público do autismo, a clínica do Rio de Janeiro chamada Mosaico, uma clínica que tem toda uma, eu coordeno o trabalho em aba, mas tem todo um trabalho multiprofissional, terapeutas ocupacionais, fono, psicologia, e nós temos a Academia do Autismo, que é a empresa, digamos assim, a instituição mais conhecida, que tem um foco em cursos presenciais, mas principalmente online. Hoje temos mais de 15 colaboradores aqui diariamente produzindo conteúdo e para conseguir dar conta também dos alunos dos cursos online, né? E não só eu, mas hoje nós contamos com outros professores também, cada vez mais a gente está trazendo novos professores. Então, é um pouquinho aí, resumidamente, da minha história dos últimos anos. E eu costumo dizer que eu respiro autismo 24 horas por dia. Na Academia do Autismo, na clínica, em casa, nos estudos. Então, eu trabalho exclusivamente com esse público. Ah, muito bom, muito bom, com certeza. E os cursos são ótimos. Eu já fiz o Ah, Diaba, já fiz obrigado.
alternativa. Estou sempre entrando lá, né? Como eu sou da comunidade do Mundo Azul, estou sempre entrando e vendo as atualizações. Inclusive, indico para os pais aqui, quando eles chegam, e para trabalhar conosco, claro, eu sempre indico os cursos de aba, porque realmente são muito importantes, né? Para a família estar junto. Então, Fábio, o nosso assunto, né? Eu resolvi escolher um assunto e é um assunto que está no nosso dia a dia, né? Que são os comportamentos inadequados. E aí eu queria ouvir um pouquinho, primeiro assim, o que são esses comportamentos inadequados, né? E a gente começar a direcionar para a função desses comportamentos. Então, Bárbara, vamos lá. Quando a gente diz que um comportamento ele é inadequado, né, a gente já se pergunta, inadequado para quem? Né? Já traz um caráter meio julgatório, né? Da gente dizer o que é um comportamento inadequado. Então é muito assim, tem uma questão ética, tem uma questão importante da gente estar avaliando. Eu particularmente não gosto do termo comportamento disfuncional, porque ele tem uma função. Muitas vezes é o melhor que aquela criança ou adolescente pode fazer naquele momento, né, com o repertório que ele tem. Mas há um consenso, tanto entre os especialistas quanto entre a sociedade em geral, que algumas classes de comportamentos são inadequados porque prejudicam o próprio desenvolvimento da pessoa que está emitindo esses comportamentos. Por exemplo, uma criança que ela faz um comportamento de birra ou se joga no chão, ela está deixando de evoluir, de ter um desenvolvimento emocional. Então isso está prejudicando ela mesma, a melhor pessoa que ela pode ser. Aqueles comportamentos de autoagressão ou de agressão ao outro, são comportamentos que, por exemplo, na adolescência, na vida adulta, começam a se tornar infrações legais, inclusive. Então todo mundo considera um comportamento agressivo como um comportamento inadequado. Comportamento autoagressivo, a pessoa não está fazendo mal para ninguém, mas está fazendo mal para ela mesma. Então a gente também diz que esse comportamento é um comportamento inadequado. As estereotipias, elas não entrariam muito nessa classe por todo o caráter autorregulatório que ela acaba tendo. Então a gente precisa ter um cuidado muito grande quando a gente rotula uma estereotipia enquanto um comportamento inadequado, porque muitas vezes é a forma que a pessoa encontrou de se autorregular, de voltar ao seu estado de equilíbrio, mas o excesso dela também pode ser necessária uma intervenção, porque pode prejudicar outras áreas também, ou a própria estereotipia se tornar um comportamento compulsivo e passar a machucar a pessoa, como ela ficar se mordendo, ou ficar se arranhando, ou coçando demais, ou puxando o cabelo, arrancando os cabelos. Então são comportamentos que podem vir também a se tornar compulsivos e prejudiciais. Então o próprio conceito de comportamento inadequado a gente já vai precisar analisar individualmente. Mas esses todos que eu falei, eles entrariam dentro dessa classe. Uhum. Com certeza, a gente precisa analisar cada caso, porque depende, né, de toda a situação, né, que está acontecendo, né? Com certeza. A questão dos comportamentos estereotipados eu vejo muito, às vezes, como um comportamento inadequado na fase adulta, por uma questão muito social, né? Acaba tendo, dependendo do tipo de estereotipia, acaba tendo um prejuízo social muito grande. E aí a gente precisa realmente ter essa visão para poder privilegiar o repertório dos comportamentos de habilidades sociais, né? Com certeza. E aí, quer completar esse? Não, perfeito, isso mesmo. Ótimo. E aí, Fábio, eu escuto muitas famílias. Quem tiver pergunta, gente, vai colocando aí. Eu fiz algumas que normalmente eu recebo no consultório, mas quem tiver pode ir colocando aí, tá? Eu recebo muita família que chega aqui e fala assim, Bárbara, ele começou a se comportar assim do nada. De repente fez isso, não teve nenhum gatilho, não teve nada que desencadeou, não aconteceu nada. E aí eu queria que você falasse um pouquinho assim, o que é esse nada? Será que realmente esse comportamento veio do nada? Ou tem algo que a gente precisa começar a olhar de uma maneira diferente? Então, na visão geral, né, na visão do senso comum, assim, muitas vezes a gente acaba observando um comportamento e não conseguindo entender o que pode ter motivado aquela ação, aquela resposta da criança, do adolescente, do adulto.
Mas, né, para nós, terapeutas ABA, para nós analistas do comportamento, a gente sabe que todo comportamento tem uma função, né? Todo comportamento ele tem o porquê ele está ocorrendo. E tem também algo que, assim, se ele está ocorrendo é porque a transformação que ele faz naquele entorno, naquele meio, ou em si mesmo, é de alguma forma gratificante, fortalece a ocorrência futura. Então, quando a gente observa um comportamento, a gente sempre vai observar ele na interação, né, esse comportamento da pessoa, na interação com o seu entorno, na interação com as pessoas à volta, no que ocorre no próprio organismo dele quando ele emite esse comportamento. Será que gera alívio? Será que libera uma tensão? Será que gera prazer? E nas pessoas, será que ele ganha atenção? Será que ele foge de alguma coisa? Então a gente vai estar sempre olhando para um comportamento, observando a interação, observando o entorno. Por mais difícil que isso seja, às vezes o que evocou o comportamento não está presente ali na hora, ou a gente não consegue observar. E isso faz com que a gente busque explicações olhando para dentro da pessoa. Ah, veio do nada, um comportamento que veio do nada, isso é dele, ele é agressivo. E não é bem assim. Quando a gente vai fazer uma boa avaliação, a gente percebe que tem muito que a gente pode trabalhar nessas variáveis ambientais. Isso mesmo, com certeza. Deixa eu ver aqui, estão chegando algumas perguntas. Deixa eu ver o que a gente pode já começar a responder aqui de alguma coisa. Falando, ó, o meu tem isso tudo que você falou, e está muito difícil, né? Esses comportamentos inadequados. 14 anos realmente é uma fase bem difícil, né? Porque tem várias outras situações acontecendo aí junto. Qual seria a melhor intervenção para evitar a autoagressão? Então, vamos lá. Eu comecei falando, né, sobre essa importância de olhar para o ambiente. Por quê? Porque é muito difícil a gente conseguir, e na verdade não é nem indicado, a gente dar dicas gerais ou estratégias fixas que vão funcionar sem conhecer o caso, sem avaliar a pessoa. É até imprudente da nossa parte, faça isso, faça aquilo, sem fazer uma boa avaliação. Porque o que importa para o terapeuta é a função que aquele comportamento está sendo, está motivando, né, a emissão dessa resposta. É isso que importa para nós. Então, mais importante do que o comportamento autoagressivo, que pode ser ele se bater, ele se morder, pode ser ele dar tapa no rosto, pode ser ele bater com a cabeça na parede, tem várias formas de um comportamento autoagressivo se apresentar. Mas o mais importante é a gente olhar o que acontece nesse ambiente, em que momentos ocorre. Então a gente está falando aí de olhar para os antecedentes, o que antecede. Tanto os antecedentes de longo prazo, como, por exemplo, uma influência que nós estamos vivendo hoje, né? Que é a influência da quarentena, a perda de reforçadores, né? O tempo em casa mais ocioso, o alto nível de ansiedade, um nível de estresse maior, tudo isso funciona aí como variáveis antecedentes. E aquelas variáveis antecedentes ali momentâneas, que são variáveis, por exemplo, ele se frustrou, ele queria pegar algo que a mãe não deu, o pai brigou com ele estava assistindo televisão e acabou o desenho. O que aconteceu ali antes dele começar com esse comportamento? Então a gente vai sempre olhar para os antecedentes para buscar as explicações, né, que podem nos dizer o que está motivando isso. Além de variáveis internas também, né? Esses antecedentes podem ser variáveis internas. Ele pode estar com sono, com fome, com frio, ele pode estar privado de afeto, de carinho, de atenção. Então tudo isso são variáveis que a gente vai estar levando em consideração nessa avaliação antes de traçar qualquer estratégia. A dica de ouro aí para os pais é sempre tentar encontrar consensos nesses comportamentos. Eles não acontecem por acaso. A gente precisa buscar em que momentos ele ocorre, na presença de quem, se quando ele está sozinho isso ocorre, ou só ocorre quando alguém está olhando. Então são algumas coisas para a gente se atentar antes de buscar qualquer estratégia eficaz. Isso, uma dica também, completando essa que você falou, que eu faço muito aqui com as minhas famílias, é a questão realmente de anotar.
Porque a gente tem mania de achar tudo que tá tudo na nossa cabeça, né? E na verdade não tá, porque a gente esquece detalhes, esquece, né? Com o tempo a gente vai esquecendo. Então eu faço questão, alguns pais até falam: "Ah, mas precisa mesmo anotar?" Precisa. Porque a gente esquece. E outra coisa, quando a gente transforma, né, a gente coloca para o papel, a gente vai lembrando realmente dos fatos que aconteceram, né? Coloca no concreto. Então, realmente precisa anotar para poder fazer essa análise igual você está falando. Porque eu tenho uma luta aqui que tem Perfeito. pais que não querem anotar. Então, Tem uma eu outra fico... vantagem também. Tem uma outra vantagem dos registros também, que é a gente saber se a intervenção está sendo eficaz, né? A gente está falando aqui de avaliação, mas depois da avaliação vão vir as estratégias. E se, por Isso. exemplo, a criança ela se autoagride 10 vezes por dia, e a gente tem isso registrado, começa as estratégias, 1, 2 semanas depois, ela começa a se autoagredir 5 vezes por dia, e o tempo, né, de autoagressão diminui, ou seja, a intensidade diminui, a gente sabe que está no caminho certo. Né? Isso. Então, os registros nos permitem também verificar se a estratégia está sendo eficaz ou não. Isso é muito interessante que você está falando, porque às vezes a família, depois de 1 mês, 2 meses, fala assim, mas ele continua se autoagredindo. Sim, continua, mas numa frequência, né, muito menor do que era antes. Às vezes até o tipo de autoagressão, né, essa topografia, ela muda para algo menos lesivo. Então, também é um benefício que a gente está conseguindo com a intervenção, né? A, Sim. Hoje, Pedagogia colocou uma informação interessante. O meu filho dá gargalhadas do nada, mas hoje ele fala: "Ah, mãe, lembrei do desenho, é tão engraçado", então hoje ele se expressa. Isso mesmo, quando a criança vai ganhando esse repertório, né, Fábio, vai conseguindo realmente se expressar, a gente percebe que vai diminuindo também, né, esses comportamentos inadequados vão ganhando outra função. Sim. Eu costumo dizer, Bárbara, que assim, o que a gente nasce sabendo fazer, né? O ser humano É, nasce sabendo chorar, chorar tá na nossa filogênese, né? Isso satisfaz as nossas necessidades, nossos desejos. A gente berra mais alto, a mãe vem, dá carinho, dá afeto, o pai vem, participa, satisfaz ali as necessidades. E com o tempo isso não vai mais funcionando em casa, na escola, a gente vai aprendendo um novo repertório. Então uma coisa está ligada à outra. É natural, ou seja, é esperado que crianças que tenham mais dificuldade na área da socialização, da linguagem e também podem ter associados uma deficiência intelectual, é natural que elas tenham mais dificuldade de alcançar esse repertório mais elaborativo. E aí é comum a presença de comportamentos inadequados, porque uma coisa está relacionada à outra. Os comportamentos muitas vezes funcionam como uma linguagem. E se eu não melhoro o meu repertório, eu tenho mais tendência a emitir comportamentos inadequados. Então, quando a terapia por si só, ela vai aumentando esse repertório de linguagem, de socialização, muitas vezes a gente já vê uma queda muito grande dos comportamentos inadequados sem a necessária intervenção neles. Né? Você melhora o repertório e a própria criança vai percebendo que, agindo de uma maneira mais adequada, ela consegue as coisas sem ter os punitivos, né, de um comportamento inadequado. Ela vê o pai, a mãe, os amigos mais próximos, mais felizes, então ela tem um reforço social que ela não teria com os comportamentos inadequados e ela vai substituindo um pelos outros. Isso é o desenvolvimento, digamos assim, neurotípico, né? Que com o autismo vai funcionar também se a gente conseguir estratégias para o desenvolvimento deles, mas é muito comum estratégias específicas no autismo, digamos que mais de 70% dos casos, para a redução de comportamento inadequado, porque geralmente eles estão presentes em pelo menos uma fase aí da infância dessas crianças. isso, com certeza. Ô, Fábio, e quais seriam, assim, as funções desses comportamentos, né? Normalmente a gente fala, qual é a função do comportamento? Tem que analisar. Então, quais são as principais funções que a gente normalmente encontra quando a gente faz essa análise funcional e observa esses comportamentos inadequados? Só para as famílias entenderem um pouquinho, né, como que Perfeito.
linha que a gente normalmente traça. Aham. Então, vamos lá. Uma criança, ela pode emitir um comportamento inadequado por diferentes funções. A primeira delas seria uma função sensorial. Ela pode estar emitindo aquele comportamento porque tem variáveis internas que fazem com que ela emita ou um desconforto, ou aquele comportamento por si só gera prazer, alivia uma tensão. Então, são comportamentos que eles são reforçados automaticamente. E eles nos trazem um grande desafio, porque não tem uma variável externa que reforça eles, né? E aí a gente vai ter que fazer, logicamente, quando necessário, intervenções também, mas essas intervenções vão muito, por exemplo, em conjunto com a terapia ocupacional de integração sensorial, vão em conjunto com uma medicação acertada para essa criança, e também em que momentos ocorre. Será que existe uma ociosidade, uma ansiedade que está evocando esses comportamentos? Então também a gente vai analisar comportamentos e vai intervir também em comportamentos que têm uma função sensorial. Depois, como que a gente percebe, né, se é um comportamento só sensorial? Porque é muito comum a gente achar que é sensorial. Ah, ele faz isso porque é dele, é sensorial. E tem variáveis ambientais ocorrendo, né? Uhum. Quando que a gente percebe que o comportamento é sensorial? Né? Geralmente, se ele ocorre quando a criança está sozinha. Isso. Se a criança está sozinha, não tem nenhum estímulo no ambiente, já nos diz que pode ser um comportamento que ocorra por uma variável ali interna, né? Agora, se a criança ela está na escola, ela está recebendo, por exemplo, a atenção dos colegas, quando ela faz aquele comportamento, que pode ser o mesmo comportamento estereotipado, mas se ela faz aquilo e está todo mundo olhando para ela, pedindo para ela parar, ou imitando, a gente está dizendo que esse comportamento ele pode ter uma função de atenção. É muito comum as crianças emitirem comportamentos para chamar a atenção das pessoas. A atenção é um reforçador de alta magnitude. Então, há muitas vezes só um olhar, ou às vezes a gente está brigando com a criança, está chamando a atenção e acha que ela está punindo, mas na verdade pode estar reforçando, se é um comportamento que se mantém por função de atenção. Então, um segundo tipo aí, né, de função para comportamentos inadequados seria a atenção, ganhar a atenção. A gente tem a possibilidade também de ter comportamentos que ocorrem quando a criança ela não quer fazer uma atividade, ou não quer estar num ambiente, ou na iminência de ir para esse ambiente, que são os comportamentos que ocorrem com a função de fuga ou esquiva. Fuga seria quando ela já está diante de um estímulo aversivo. Então imagine que ela entrou no consultório da terapeuta e ao entrar no consultório a terapeuta apresentou uma atividade que ela não gostou e ela começou aquele comportamento inadequado, né? Então a gente diz que ela está se escapando, está fugindo, fuga de demanda, né? O termo que geralmente aparece na literatura. Se ela estivesse em casa e a mãe mostrasse a foto da terapeuta, a gente está indo para a terapeuta, colocasse a foto lá na rotina, a criança na iminência de ir para esse ambiente que para ela é aversivo, ela começasse a emitir comportamentos para não ir para esse ambiente, aí a gente diz que é um comportamento de esquiva. Mas na prática são muito parecidos, né? Diante de um estímulo aversivo, a criança não quer fugir ou quer se esquivar desse ambiente. E um último, né, um quarto tipo aí de comportamento que pode estar ocorrendo também é para ter acesso a itens, a objetos, a brinquedos, né, tangíveis. Então eu faço um comportamento inadequado porque eu quero ganhar um sorvete, eu quero ganhar o brinquedo, né? Imagina que ela está brincando com o carrinho, aí eu digo, agora é a hora de guardar esse carrinho. Quando eu guardo o carrinho, começa o comportamento inadequado. O comportamento para ter acesso ao carrinho de volta. Então a gente diz que é um comportamento que ocorre para ter acesso a tangíveis. Para cada uma dessas funções, alguns autores ainda falam de uma quinta função chamada controle. É aquela criança que ela quer manter o controle da situação, as coisas têm que ser daquele mesmo modelo. Se eu boto o copo aqui, quando eu tiro o copo, boto num outro lugar, diferente do que ela colocou, começa o comportamento inadequado. Ou seja, é um comportamento que diz pra gente que as coisas têm que ser do jeito que a criança quer, do jeito que ela organizou. Então é um comportamento que pode ser avaliado aí como uma função de controle. E essas seriam as principais funções. Para cada uma delas,
teria uma estratégia diferente. E por isso que a gente sempre bate na tecla que antes de qualquer intervenção vem a avaliação. Isso, com certeza. E isso é muito importante os pais entenderem, porque há um consenso, né, uma coisa do senso comum de que meu filho está fazendo birra, eu tenho que ignorar, né? E nem sempre esse é o caminho, porque qual está sendo aquela função? Então, eu sempre também venho conversando com as famílias aqui. Nem sempre ignorar é o caminho. Depende, porque às vezes ele está tendo aquele comportamento como uma estratégia, né, como uma função de fuga. Quando você ignora, ele realmente fugiu da demanda, né? Então, a gente precisa fazer toda essa análise. Então, foi ótima essa sua explicação. Eu tenho uma colocação aqui muito interessante, porque isso acontece muito aqui com a gente. Não sei se acontece por aí, Fábio. Muitos pais agem de forma mais branda ou até mesmo cedem mais, enquanto seus parceiros fazem o contrário. Isso colabora para uma confusão e reforçamento para o comportamento inadequado? Aqui acontece muito isso. Às vezes a mãe participa mais, normalmente é a mãe que vem, né? E aí entra na sala, recebe a orientação no final do atendimento, a gente mostra e fala o que a gente trabalhou, ensina esses manejos do comportamento inadequado, e aí chega em casa, quando ela fala para o pai age completamente diferente, e aí continua fazendo, continua reforçando, né, aquela função. E aí não melhora, né? Essa é que é a grande questão. Enquanto estiver ali na presença de alguém que está reforçando, ela vai executar aquele comportamento. Então, se você puder falar um pouquinho, ou é só por aqui que acontece isso? Não, então, é muito comum, né, os pais terem estilos diferentes. E a gente precisa entrar num consenso para lidar com a criança da melhor maneira possível, né? Ou seja, manter um padrão de ensino para os filhos é fundamental. Isso traz a estabilidade, reduz a ansiedade, ele aprende o que pode, o que não pode, não se motiva, né, a manipular o ambiente, ou seja, pedir aquilo que ele sabe que vai conseguir com o pai, e não pedir para a mãe e começar a manipular esse ambiente. Então é muito importante essas regras bem fechadas entre ambos. Mas é comum, sim, a gente ter os estilos permissivo-autoritário, né? Um fazendo um papel, o outro fazendo um outro papel. E a gente precisa encontrar o equilíbrio, porque além de tudo isso, o manejo para a criança, o manejo diferente, ou seja, em alguns ambientes ele pode fazer algumas coisas, no outro ambiente ele não pode, na presença de uma pessoa ele pode, na presença de outra pessoa não pode, vai nos dizer que ele recebe o reforço de uma forma intermitente. Alguns momentos ele não recebe, então ele se joga no chão, poxa, mas ele pede dessa forma e eu não cedo. Mas às vezes em um outro ambiente a pessoa cede, e aí a gente tem um comportamento mantido por reforço intermitente, que na verdade é o tipo de comportamento mais difícil para a gente conseguir colocar em extinção, que é um termo que a gente usa bastante, para retirar esse comportamento da personalidade da criança, para tentar explicar de uma forma mais fácil, né, de entendimento, para tirar esse padrão de comportamento da personalidade, do repertório da criança, é mais difícil quando esse comportamento não recebe toda vez o reforço. Recebe de vez em quando, porque aí ela vai continuar buscando até alcançar. Isso. Né? E às vezes ela ganha por esse cansaço, né? Ela cansa os pais que falam, tá bom, chega, vamos lá. E em relação ao que você falou da atenção... Desculpa, pode falar. Não, eu falei que ainda mais agora nesse momento de isolamento social, tá mais ainda, todo mundo cansado, estressado, né? E os desafios do dia a dia estão muito grandes. Sim. Não, e em relação à atenção que você bem colocou, é muito comum, né, as pessoas falarem assim, é só não dar atenção, não dá atenção que passa, que vai passar, ele está fazendo isso para chamar atenção. Mas, na verdade, o que as pesquisas vêm apontando é que quando, mesmo sendo um comportamento mantido por atenção, quando a gente só retira a atenção, inicialmente esse comportamento ele vai aumentar a frequência. Imagine que todo dia você está acostumado a receber a atenção de alguém, todos os dias, num determinado horário.
aí num belo dia você não recebe mais essa atenção, né? Nesse dia que você não recebeu, você vai pedir essa atenção com mais força. Nos próximos dias seguintes também, porque você estava tão acostumado a ter aquela atenção, que quando você viu que o reforço não estava mais acontecendo, você vai aumentar essa frequência. É um aumento momentâneo, depois tende a ir caindo até que você não busque mais. Mas no começo aumenta. Então isso pode ser um perigo para a gente, porque imagina que a criança ela quer chamar a atenção da professora e ela joga o lápis no chão. Ela joga o lápis no chão porque ela sabe que a professora vem e pede para ela pegar. Ela pega e ela faz carinho na professora, ela brinca, ela levanta. Então todo dia ela joga o lápis no chão, mas na verdade tem uma variável aí de atenção social. E aí a professora se liga nisso e diz, agora eu não vou mais dar atenção. E aí a criança joga o lápis. A professora, não vou mais dar atenção. Ignora. A criança joga outro lápis. Não vou dar atenção. A criança joga o caderno. Não vou dar atenção. Daqui a pouco a criança levanta e joga a carteira no chão. E aí o que acontece? A professora, nesse momento, uma hora vai dar essa atenção. Né? Vai se assustar, vai dar atenção. Isso. E aí a gente está dizendo o que para a criança? A gente está dizendo que só jogar o lápis não funciona mais. Agora tem que jogar a carteira. Né? Então é algo que acontece muito quando a gente não faz uma intervenção adequada. Na verdade, a intervenção adequada seria a gente... porque eu estou só falando que não é para fazer, né? Isso. Mas a intervenção adequada nesse caso seria a gente buscar uma alternativa também, né? Sempre que a gente vai trabalhar com comportamento inadequado, a gente tem que pensar num comportamento para substituir esse comportamento inadequado, e não só a redução por si só, tá? Uhum. E parece coisas simples que a gente, às vezes... Aqui a gente tem muitas crianças e tem muitos jovens e adultos também, né? Então, quando a gente lida com os adultos, tem coisa que às vezes as mães perguntam assim, mas ele não sabe isso? Ele não sabe como fazer esse pedido? Não, ele não sabe. Então, vamos ensiná-lo? Então, às vezes parece coisa simples, mas se a gente não ensinar aquele repertório adequado, aquela maneira adequada, ou de pedir, ou até de algo aversivo, né? Não estou gostando disso. De realmente fazer qual é o comportamento alternativo adequado, a criança não vai aprender, né? Então, essa colocação é ótima. Eu bato muito nessa tecla assim, aqui. Mas sim, como que a gente pode, então, ensiná-lo a fazer isso que ele quer? Ou não fazer? Vamos ensinar a maneira adequada, né? Para poder fazer. Aqui tem várias perguntas, Fábio, sobre comportamento de fuga nas atividades. Isso aqui eu acho muito interessante, porque a gente realmente tem muito, né? Quando a criança, principalmente quando ela está chegando na terapia, e a gente começa com pequenas demandas, e a gente tem muito essa questão de fuga, de demanda, e as famílias ficam realmente perdidas, ainda mais agora, nesse momento em casa, tendo que dar conta do ensino, né, à distância. Então, qual seria, assim, o melhor procedimento? É lógico que a gente tem que fazer uma análise, que cada caso é um caso, né, e tudo. Mas quais seriam as dicas que a gente poderia dar para essa família para realmente ajudar essa criança a executar as demandas e não somente ter esse comportamento inadequado de fugir? Perfeito. Então, vamos lá. A fuga de demanda é muito comum. É uma das principais barreiras, na verdade, quando a gente trabalha com crianças especiais, né? A gente tem duas formas de intervenção, duas grandes formas de intervenção. Aquela mais estruturada. Essa forma mais estruturada, ou seja, o pai e a mãe quer fazer lá uma tentativa discreta que o terapeuta passou, ou alguma atividade escolar, alguma atividade pedagógica. Então, é um trabalho mais estruturado, geralmente com repetições, e aí o caminho, né, é a gente fazer uma boa avaliação dos reforçadores. Se a gente for usar algum objeto, algum brinquedo para reforçar o acerto daquela criança, a gente vai precisar escolher algo que a criança goste bastante, de preferência separar algo só para esse momento. Porque quando eu estou em casa, a criança tem acesso a todos os brinquedos. E aí depois eu vou pegar um desses brinquedos e vou trazer para o momento do ensino, não vai funcionar porque ela já está saciada, ela brinca a qualquer hora com aquele brinquedo. Então separar uma caixinha com alguns brinquedos que a criança só possa ter acesso no momento da atividade. E aí ela vai
naqueles brinquedos, ela vai estar altamente motivada para brincar um pouquinho. Você faz um pouco de atividade, entrega o brinquedo, ela brinca um pouco, você guarda o brinquedo, faz mais uma atividade. E assim a gente consegue motivar mais ela para o trabalho. Uma outra dica também é a gente, nesse momento de quarentena, reduzir um pouquinho essa demanda. Se eu percebo que quando eu ofereço muita atividade, começa um comportamento inadequado, talvez eu tenha que trabalhar com uma demanda um pouco menor. Então, se eu ia pedir 10 repetições, vamos fazer só 3, 4, vamos fazer no tempo da criança, né? E uma terceira dica, que é importante, é quando eu planejo essas atividades estruturadas, eu preciso pensar também em quantas repetições eu vou fazer, em quanto tempo eu vou dar um intervalo para essa criança, um intervalo entre as tentativas. Então, tudo isso vai me ajudar, além de variáveis como, por exemplo, buscar o melhor horário para ela. Às vezes, aquele horário não é o horário que ela estava acostumada a fazer atividade. Então, vamos pegar algum horário que ela já... Por exemplo, o horário que ela fazia terapia é um bom horário para ela fazer as atividades estruturadas em casa, né? Então, a gente estabeleceu um padrão de rotina. Uma segunda forma de intervenção, Bárbara, é a forma mais naturalística, é aquele ensino mais natural. Esse ensino, para esse momento de quarentena, é o mais indicado. Lógico que a gente pode tentar combinar as duas intervenções, a estratégia estruturada, ela é fundamental para alguns repertórios, ensinar habilidades acadêmicas, por exemplo, principalmente com crianças mais velhas, é fundamental. Mas nesse momento, a gente precisa trabalhar muito a partir do ambiente natural da criança. Ou seja, buscar a partir do interesse dela e do dia a dia, do cotidiano, oportunidades de ensino. Então, se eu estou trabalhando as cores com a criança, né, eu posso ensinar as cores quando ela sai do banho e vai para o quarto trocar de roupa e eu coloco uma camisa vermelha e uma camisa amarela em cima da cama. E digo para ela, pega amarela. Né? Ela vai pegar amarela porque ela está ali no dia a dia dela, é algo que ela vai fazer para colocar a camisa, e eu vou ensinar para ela o que é uma camisa amarela e o que é uma camisa vermelha. Imagine que a criança já entenda o que é camisa e já entenda as cores. Eu posso complicar, trabalhar duas propriedades. Posso colocar uma camisa amarela, uma camisa vermelha, uma bermuda amarela e uma bermuda vermelha. Daí eu digo, pega a camisa amarela, ela tem que entender o que é camisa e o que é a cor. Agora pega a bermuda vermelha, ela tem que entender o que é a bermuda e qual é a cor. Então estou tornando mais complexa a discriminação dessa criança, num ambiente natural. Outro exemplo, a criança foi para a cozinha e ela começou a procurar na cozinha, né, aquele movimento exploratório, para comer alguma coisa, está procurando alguma coisa para comer. Nesse momento, a criança está altamente motivada para procurar alguma coisa para comer. É o momento que o adulto pode se aproximar dela e perguntar o que você quer, né? E aí você vai ensinar ou alguma oralização da criança, esperar algum movimento oral, ou ela apontar o que ela quer, ou ela discriminar com fotos o que ela quer comer. Então é um momento de ensino natural, né? Eu estou trabalhando num ambiente natural. Então eu acho que vai muito da criatividade dos pais, logicamente com assessoria, né, orientação dos terapeutas, buscar essas oportunidades de ensino no dia a dia, e aí a gente consegue diminuir um pouco a demanda estruturada, que nesse momento é um tipo de ensino mais cansativo, é um tipo de ensino geralmente menos aceito para a criança, porque ela não está no ambiente natural dela, ela não está a partir dos interesses dela, então é natural que ela se canse mais com esse tipo de trabalho. Então a gente reduzindo, a gente diminui bastante aí os comportamentos inadequados por fuga de demanda. Com certeza. Essa sua fala, a gente tem usado muito aqui com as famílias também. Porque o mais importante é você entender qual é o comportamento-alvo que você quer alcançar, né? Se você entende qual é esse comportamento, você pode usá-lo no dia a dia. Não precisa necessariamente estar sentado numa mesinha. Você pode até fazer
né, montar uma estrutura para poder fazer esse momento, mas no dia a dia, como você falou, escolhendo uma roupa, tomando um banho, colocando roupa no varal. Eu tenho alguns que estão fazendo assim, então eu falo, ó, agora ele tem que colocar a roupa no varal. Então o que você pode trabalhar nesse momento de colocar a roupa no varal, né? Ele vai te ajudar a arrumar uma gaveta da cozinha. Enquanto você está fazendo almoço, ele vai arrumar aquela gaveta. Como que ele vai poder arrumar essa gaveta? O que você vai pedir? Então você vai pedir, guarda o garfo, guarda a faca. Então olha só quantas habilidades também você está podendo trabalhar nisso, né? Então é o que você falou, é usar a criatividade e aproveitar todos os momentos. Na verdade, a estimulação deveria ser assim, né? A gente aproveitando todos os momentos. Isso está sendo um grande ganho da quarentena. Eu falo isso todos os dias com as famílias, né? Eu sei que é um momento difícil, um momento que está todo mundo ansioso, estressado, mas vamos aproveitar a oportunidade que a gente está tendo e trazer essas estimulações para o dia a dia também, né? Então, e essa questão da rotina é muito importante. Como você falou, qual horário que ele fazia? Vamos manter esse horário? Isso é muito importante, com certeza. Perfeito. E assim, por exemplo, imagine que o comportamento-alvo da criança seja justamente o comportamento de apontar, né? Imagine que a criança ela tem a tendência a emitir uma série de comportamentos inadequados, choro, se jogar no chão, até se bater em alguns momentos, e ali tem uma função de mando, uma função de pedido, né? Ela está pedindo as coisas, ela quer ter acesso às coisas, né? Acesso a tangíveis. E ela ganha isso de uma forma que os adultos se acostumaram a ir oferecendo até ela parar de chorar. Então ela começa a chorar e o pai, a mãe tentam entender o que ela quer e vão oferecendo. Ah, ele está chorando porque ele quer ver o desenho, então eu boto o desenho, ele para de chorar. Ah, agora ele está chorando, eu acho que ele está com fome. Aí eu começo a oferecer as coisas para ele comer até que ele pega alguma coisa e para de chorar. E aí cria um padrão de comportamento inadequado que está tendo ali uma função de linguagem, né? Ela está tendo acesso às coisas dessa forma. Nesse momento, seria o momento da gente pensar qual é o comportamento alternativo. Ah, vamos ensinar ele a apontar? Então, nesse momento, imagine que a criança está sentada no chão da sala, começa a chorar, a espernear, a mãe sabe que é porque ela quer ver um desenho na televisão. Mas ao invés de ir lá e colocar o desenho que a mãe já sabe que ela gosta, mas que vai reforçar o padrão de se jogar no chão e de chorar, a mãe pede para a criança se levantar, coloca o menu do desenho na tela e pede para a criança apontar o que ela quer ver. Se ela tiver dificuldade, a mãe pode ajudar ela a apontar para o desenho que a mãe já sabe que ela gosta, e quando ela parou de chorar, apontou para o desenho, a mãe coloca o desenho. A gente está aí reforçando o comportamento alternativo de apontar, e não mais aquele padrão de se jogar no chão. Então sempre a gente vai trabalhar em conjunto. Redução de comportamento inadequado precisa ensinar uma alternativa, sempre. Porque senão a gente não muda o repertório, a gente só cria uma variação. Ah, se jogar no chão não funciona mais, então eu começo a jogar as coisas dentro de casa. Eu começo a bater no pai, na mãe. Só varia. Então, além da variação, eu preciso ensinar uma alternativa adequada. Isso, perfeito. Perfeita essa colocação. Fábio, tem várias perguntas aqui de algo realmente que é uma preocupação das famílias, que são os comportamentos autolesivos, né? Auto e heterolesivos, quando ele agride a si mesmo ou agride outra pessoa. Como que a gente pode buscar o manejo desse comportamento, ensinar o comportamento mais adequado? Novamente, depende, né, de toda uma análise, de toda uma avaliação desse comportamento. Mas em linhas gerais, como que a gente poderia ajudar essa família a ensinar um comportamento alternativo para essa criança? Então, esse exemplo que eu dei agora poderia ser, a criança se jogou no chão, mas ela poderia estar batendo no pai. Imagina, eu dei exemplo de mãe, vamos dar exemplo de pai agora. Imagina que o pai está lá na cozinha, a criança vai lá e bate no pai. E o pai percebe, pô, ele está com fome, ele quer alguma coisa que ele não consegue pegar. E aí o pai começa a oferecer e dá aquilo para a criança. Ou seja, está reforçando ali um comportamento de bater. Agora imagine que essa criança ela já verbaliza alguma coisa, então o pai ignora o comportamento de bater ou baixa os bracinhos dele e diz, ó, assim não pode. O que você quer?
E aí a criança vai emitir ali qualquer palavrinha, e lógico que isso vai depender da criança. Tem criança que a gente vai usar pistas visuais, tem criança que ela só vai apontar, tem criança que consegue verbalizar, tem criança que vai pedir, inclusive, por favor, né? Então vai depender do repertório da criança, né? E aí sim, depois que ela pede, o pai entrega o que ela quer. Então a gente está aí mudando um perfil de agressão para um perfil de pedido. Mas o comportamento agressivo pode vir diante de frustrações, e aí a gente tem que entender que frustração é essa, a gente vai ter que trabalhar terapeuticamente com essa criança o ensino das emoções, o melhor autocontrole, trabalhar os antecedentes que motivaram esse comportamento agressivo, sempre tentando prevenir. Comportamento agressivo, depois que ocorre, ele já foi reforçado geralmente, porque ele já recebe atenção, ele já recebe fuga de demanda na hora. Imagina uma criança que ela está dentro da sala de aula, ela vai e bate no coleguinha. Ela vai sair de sala de aula. Ela vai receber atenção. Então é sempre tentar trabalhar a prevenção. Descobrir o que motivou esse comportamento e não deixar que essas variáveis continuem acontecendo. Não deixar chegar nesse limite. A criança emite sempre primeiros sinais, né? De que ela está começando a ficar saturada, digamos assim. Se a gente conseguir perceber quais são esses primeiros sinais e começar a intervir nesses primeiros sinais, a gente vai prevenir o comportamento agressivo. Então o foco nosso tem que ser esse, porque quando ocorre o comportamento agressivo, o reforço já ocorreu. Isso. E trabalhar essa previsibilidade também de algumas coisas, né? Isso a gente faz com todas as crianças. Eu tenho 2 filhos, né? Nenhum dos 2 estão dentro do espectro, mas assim, eu vejo com ele. Eu tenho um pequenininho de 3 anos e até para tirar, ele tá vendo o tablet. Olha, daqui a 5 minutos a gente vai desligar. Então ele já vai se preparando. Ele não sabe quanto é daqui a 5 minutos, mas ele já sabe que daqui a pouco está chegando a hora de desligar, né? Então, isso é importante, como você falou, observar esses gatilhos, o que está potencializando esses comportamentos para a gente trabalhar nesses antecedentes, né? Muito importante. Tem uma outra questão aqui que é bem bacana. Ó, a Valéria fala, tem uma criança de 5 anos com síndrome de X frágil e autismo, exatamente desatenta na hora das atividades. Ele muitas vezes nem olha para o objeto usado. Como devo fazer? Então, é interessante pensar, Fábio, qual seria a dica para aquelas crianças que as famílias não conseguem identificar quais são os reforçadores naquele momento. Né? A criança não presta atenção no objeto, ela não pega um brinquedo, ela não presta atenção na tarefa. E aí, como que a gente pode direcionar para ajudar essa família? Então, quando a gente tem dificuldade de encontrar o que a criança gosta, qual é o repertório dela, o que está motivando ela para as atividades, é muito importante que primeiro, a gente identifique itens ou até comestíveis que ela gosta, porque quando a gente fala de comestíveis, a gente está falando de algo que todo mundo precisa se alimentar. Então, os horários das refeições, de uma forma geral, são ótimos horários para a gente ensinar uma série de coisas. O horário do café da manhã, do almoço, a criança está motivada para se alimentar. Então, eu posso ensinar ela a sentar, eu posso ensinar ela a esperar a comida que eu vou trazer, eu posso esperar ela dividir um biscoito com o irmão, com a mãe. Eu posso ensinar ela uma série de questões, como, por exemplo, além do ato, né, da habilidade de vida diária, eu posso ensinar ela uma série de coisas, como pareamentos, eu posso ensinar ela a pedir pelo canudo, a pedir pelo garfo, pela colher. Então, uma série de questões eu posso estar ensinando nesses momentos, inclusive reduções para comportamentos inadequados. Quando a gente percebe comportamentos agressivos e autoagressivos, e a gente não consegue perceber o porquê, é aquela dica que eu dei. Se ele ocorre sozinho, tem uma variável sensorial, e aí a gente precisa entender que variáveis são essas. Na quarentena, é muito comum agora a criança, ela não está acostumada com a rotina, ela está estressada, ela está ociosa. Então, se a criança está lá, e sozinho é sozinho mesmo, tá, gente? Porque às vezes ela está no quarto com o tablet, e o tablet deu um problema. E a criança joga o tablet na parede e quebra o tablet. E aí você analisa, não, foi sensorial, porque
ela estava sozinha. Não, mas ela passou por uma frustração. Então, sozinho é sem nenhum estímulo presente. Aí a gente vai perceber que realmente tem uma questão sensorial. E aí é importante compreender isso, é importante mudar o foco, trazer essa pessoa para talvez uma sala onde ela fique mais calma. Cada pessoa tem comportamentos que ajudam ela a se acalmar. Pode ser um abraço, pode ser um animal, pode ser um animal de pelúcia ou um animal mesmo, né, que pode acalmar a criança, pode ser uma música, pode ser trazer ela para um outro ambiente, um quarto, o cantinho dela. Tem muitas crianças que gostam de fazer um cantinho, uma cabaninha, ou botar o lençol por cima, e aí a mãe abraça ou o pai abraça. Nesses momentos, se for uma função sensorial, cada criança tem esses gatilhos para voltar a se acalmar. E é importante que os pais conheçam quais são também dos seus filhos. Uhum. Ótimo, muito bom, muito bom. Tem muita gente falando sobre a questão das emoções também aqui, né? Como trabalhar essas emoções, como ajudar as crianças a falarem sobre as suas emoções, né? E isso é algo bem importante que a gente precisa aos pouquinhos. Lógico que dentro do entendimento, né? Você não vai querer que uma criança pequena, uma criança não verbal, que tem um baixo entendimento, que ela realmente fale, eu estou agindo dessa maneira porque eu estou sentindo isso. Não tem nem lógica, né? Mas como que a gente poderia, no dia a dia, ajudar essa criança a expressar o seu comportamento, as suas emoções, né? Seu comportamento não, suas emoções. Então, isso como você bem colocou, vai depender muito ali da idade e do nível de autismo da criança. Tem aquelas crianças que a gente já vai trabalhar muito próximo do que nós trabalhamos com as crianças neurotípicas, né? Então tem filmes, né? Tem aquele filme Divertidamente, tem o filme Onde Vivem os Monstros também. Então tem filmes, desenhos animados. É bem legal. Sim, tem livros, você pode trabalhar com diversos livros que trabalham com as emoções, que contam a historinha daquela emoção. Então você vai conscientizar a criança sobre aquelas emoções para ela identificar nela o que ela sente. E você vai trazendo isso para o dia a dia dela. Então você começa a colocar situações de desenhos, de filmes que ocorre alguma emoção, você pausa e pergunta para ela, o que ele sentiu aqui? O que ele está sentindo aqui? Ah, é raiva? Ah, aqui ele está triste. Olha, e de preferência com personagens que a criança gosta muito. Ela está assistindo o desenho, está motivada, você pausa o desenho e pergunta. Ela está aprendendo a identificar a emoção nos outros. E depois ela vai aprender a identificar nela. A gente vai trazendo isso para ela. A gente começa a questionar, por exemplo, isso já aconteceu contigo? Ah, e quando, por exemplo, o personagem se machucou, né? E a gente pergunta para ela, e quando você se machuca, como que você fica? E aí ela vai começar a identificar as emoções nela. Então esse seria um passo aí para autistas mais leves. Autistas de moderado a severo, não verbais, a gente vai trabalhar geralmente com a imitação das emoções no espelho, com baralho das emoções ou fotos de expressões faciais que condizem com as emoções. E vamos trabalhar basicamente ali com medo, raiva, alegria, tristeza, as principais emoções, para que ele aprenda a identificar e principalmente que ele identifique nele o que ele está sentindo naquele momento. Isso é muito importante, porque parece que as emoções, né, a gente tem a tendência a achar que as emoções elas nascem conosco e a gente sabe muito bem quais são elas, mas na verdade a gente aprende o que é uma emoção, né? Ao longo da vida a gente vai aprendendo que essas alterações fisiológicas que nós estamos sentindo se chama tristeza, ou se chama raiva, se chama saudade. Isso depende muito do contexto e do que nos ensinaram. Então é muito importante ensinar isso para todas as crianças. Isso, muito bom, muito bom. Uma coisa que eu trabalho muito aqui com os emojis, né? Porque hoje celular, Ótima ideia, ótimo. Direto. Trabalho muito com os personagens preferidos, né? Então, os emojis, inclusive, tem na minha sala. Eu tenho vários, assim, pregadinhos lá. Os personagens. E uma coisa que a gente trabalha muito com os autistas leves é com fotos. Então, fotos de situações que ele já passou, porque aí há uma associação também com a questão da memória, né? Dele lembrar daquela situação.
Então a gente trabalha. Depois que ele está bem treinado com essa questão da foto, de fotos que ele já passou, a gente trabalha também com fotos que ele não estava presente. Então aí ele tem que fazer uma análise da fisionomia ou da situação do outro, fazer uma inferência, né? E a gente trabalhando junto com essa habilidade social também. Então isso para os mais leves é muito enriquecedor, muito bacana, porque eles começam a tentar observar essas pistas sociais que também demonstram, né, as emoções. Então, é bem enriquecedor. Perfeito. Deixa eu ver mais Ótimo, aqui. Bárbara. Aqui, uma dica legal também que a Ana tá falando, ó. É importante também os pais expressarem suas próprias emoções explicando, né? Isso é muito bacana mesmo. Explicar por que que ele tá triste, por que que ele tá feliz, né? Os pais serem exemplos, né? E acabam que vão ensinando e ajudando também o filho a se expressar. Isso é bem legal. Perfeito. Bem importante. Deixa eu ver aqui mais alguma, que tem tanta pergunta aqui. Deixa eu ver alguma diferente do que a gente falou, que senão, às vezes as pessoas vão trazendo situações específicas, mas a gente já deu a explicação, né? E Aham. aí, vamos ver uma diferente aqui. Se quiser também pode colocar alguma coisa que você lembrou, ô Fábio, pode colocar. Não, acho que a gente falou aí sobre as principais funções, né? E sobre um passo a passo para modificar esse tipo de comportamento inadequado, né? A gente precisa descobrir a função e depois a gente precisa se perguntar o que que eu quero que a criança faça no local desse comportamento inadequado. Ah, ela está batendo porque ela quer ganhar atenção. E quando ela quiser chamar atenção, o que que ela vai fazer? Né? Ah, ela está se batendo porque ela quer ganhar algo, ela quer ter acesso a algo, um brinquedo. Tá, e quando ela quiser um brinquedo, como que ela vai pedir? Eu tenho que ter sempre essa pergunta na minha mente. Então, se eu quero reduzir um comportamento inadequado, eu tenho que me perguntar o que que eu vou ensinar para o lugar daquele comportamento. E aí a gente vai substituindo um por outro. Isso, muito bom. Ó, tem gente perguntando da live. A live vai ficar salva aqui por 24 horas e depois eu vou tentar, se a internet ajudar, né, baixar e colocar lá no nosso canal do YouTube, que eu tô colocando todas as lives lá também, porque é muito conteúdo bom pra gente deixar registrado lá, tá bom? Então, depois que sair daqui, estará lá com certeza. Que tá falando, ó, como ajudar um adolescente Asperger a lidar melhor com as emoções? Através desse treinamento, né, Fábio, que você falou, né? Ajudar a ir Sim, treinando. A gente aqui trabalha geralmente tanto na terapia individual como nos grupos de habilidades nos sociais. grupos, né? Aham. Geralmente o trabalho com as emoções vai fazer parte do projeto de intervenção com a síndrome de Asperger. É muito comum essa dificuldade de acessar as emoções, de lidar com elas, e também o impacto das emoções no dia a dia. Então, no conjunto de habilidades sociais que são trabalhadas, geralmente as emoções estão presentes. E tem funcionado muito, né? O que vocês fazem aí. Tem funcionado muito e tem muito estudo trazendo os benefícios do trabalho em grupo com os adolescentes, porque aí você consegue trabalhar muitas questões que individualmente você acaba não conseguindo, né? Além de já fazer dramatizações, de simular situações deles se sentirem acolhidos pelos outros também. Então é muito indicado aí o trabalho em grupos para autistas leves. E os resultados que a gente vem tendo com os grupos também mistos, que a gente chama, são muito legais, porque nos nossos grupos não tem só autismo, né? Então tem autismo, tem síndrome de X frágil, tem síndrome de Down. Então a gente mistura, né, os diagnósticos, digamos assim, e é uma troca muito interessante, porque um, na sua dificuldade e facilidade, vai ajudando o outro, né? Gente, eu só Perfeito. tenho um minutinho aqui. Não quero que caia assim sem a gente se despedir, porque eu detesto, isso é horrível, né? Tem muita pergunta, muita gente falando sobre a questão agora da quarentena, do isolamento social, como ajudar. A gente vem falando de algumas coisas. No nosso Instagram tem várias dicas que a gente vem tá dando. A Academia do Autismo tá sempre lá também, contribuindo para isso, que é o momento realmente da gente ajudar, né? Mas é importante as famílias também saberem que é o momento que teremos e estamos tendo, sim, mais comportamentos inadequados, porque tá todo mundo fora da rotina, né?
Então, isso é importante as famílias terem consciência e buscar redirecionar isso, né, Fábio? Perfeito. Essa mudança ambiental, para quem tem como característica diagnóstica a dificuldade de lidar com as mudanças, mudança muito brusca, repentina, vai gerar comportamentos inadequados. Então, muita paciência, calma nesse momento para conseguir saber, né, primeiro que isso vai passar, a rotina vai Sim. voltar, né? Em breve a gente vai estar na nossa rotina próxima do que estava antes. E É. então, um estado momentâneo não deve tirar o nosso bem-estar, o nosso conforto. Com calma, com paz, a gente consegue buscar as melhores estratégias. Com certeza. Fábio, quero te agradecer muito por estar aqui. Só temos 10 segundos. Queria 2 horas, 3 horas com você, mas muito, muito obrigada. Nada, eu que agradeço a todo mundo aí pela presença e pelo convite também.